cada parágrafo, que cada frase desse capítulo seja compreendido não só pela nossa razão, mas que seja absorvido pelo nosso coração, tá certo? Então, olha, desculpa, nós estamos na parte 11 desse capítulo, né? E aí hoje, só para fazer uma revisão aí para o Anderson e para a Eliene, esse livro ele estuda o equilíbrio terrestre, né? A ameaça do equilíbrio terrestre pelas doenças da alma, que são as doenças que mais acometem a humanidade hoje em dia. Esquizofrenias, bipolaridade, depressões em todos os seus graus, autismo, entra aí também epilepsia, entra aí vários transtornos, né? que são típicos desse momento pelo qual nós estamos passando. E que também são frutos das nossas ações, dos nossos comportamentos em vidas paralelas. Aqui, Anderson, nós não falamos em vidas passadas, nós falamos em vidas paralelas, porque, segundo os nossos mentores, segundo o Ascan, que é um grande amigo espiritual, essas vidas ainda estão ativas em dimensões paralelas. Então, ele dá sempre o exemplo de que Jesus está sendo crucificado nesse momento, só para você entender, mas é um estudo à parte depois. Então, esse comportamento ele é radiografado por Eusébio e mostrado como que está perigoso esse contexto. Basta a gente analisar os números de suicídio, porque os números de suicídio não podem ser divulgados na mídia, né? Porque eles despertariam até maior interesse, né? Então, eles não são divulgados, mas quando a gente busca as estatísticas, é assustador. É assustador o número de suicídios. A gente fica muito preocupado com drogas e o suicídio é uma coisa absurda, né? Então, Eusébio convoca 1.200 encarnados, 1.200 espíritos, entre esses 80% são encarnados, para preparar esses encarnados para trabalharem aqui na Terra. Os outros 20% eram espíritos que iam reencarnar ainda, para trabalhar nessa geração agora essas questões. Eu acho que é o que todos nós estamos fazendo aqui, né? Eu acho que é isso. A pedido do Ascan, ele pediu que a gente relembrasse um pouco esses últimos estudos, né? Então, eu peguei de um trecho para frente que ele pediu, que diz o seguinte: somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve, cada século um cenário veloz. Usando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemos-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos de retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Aí, no último estudo, nós vimos isso aqui, ó, essa frase aqui que está em negrito. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia, de amor, de solidariedade e sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como trabalhador fiel que regressa ao lar, finda a sua tarefa cotidiana. Pois bem, cada uma dessas frases aqui foi trabalhada por nós nesses últimos estudos.
E no estudo anterior, só para deixar ilustrado, né, os missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos antigosos, eu fiz uma pergunta: são espíritos especiais? São espíritos de anjos? São espíritos de grandes missionários? Ou esses missionários heróicos que suportam essas sangrentas feridas podem ser nós mesmos? Ou seja, podem ser todos aqueles espíritos que usam o seu livre-arbítrio para o amor, para a paz, para o bem. Qualquer um que usa, que tem, manifesta a sua disposição para o trabalho no bem, sem se deixar levar por sentimentos inferiores, de orgulho, de inveja, de vaidade, de entorpecimento, esse será um missionário heróico. E aí, esses mártires, nós trouxemos essa ilustração dos primeiros mártires cristãos, trouxemos ilustração do apóstolo Paulo, trouxemos ilustração dos primeiros cristãos sendo devorados pelos leões nas arenas, trouxemos ilustração do Chico Xavier, do Papa João Paulo II, da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, do Mahatma Gandhi, todos, mas também trouxemos uma mão apontando para nós e dizendo que nós poderíamos nos tornar esses missionários, né? E hoje nós vamos para a frase seguinte: já que não são esses missionários, vamos ler a frase anterior, né? A frase anterior, ele fala que são os missionários que enfrentam lutas sangrentas. E aí, na sequência, ele diz: não, nós nos referimos às vastas multidões de almas indecisas, presas de ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas que foram formadas à luz da razão, mas que foram escravizadas pela tirania do instinto. Gente, vocês acreditam em coincidência? Nós não acreditamos, né, Anderson? De jeito nenhum. Nosso último encontro foi uma coisa fantástica. Não foi coincidência que, no último momento, o Hans pediu que eu fosse lá na minha biblioteca e pegasse esse livro. E não foi coincidência que nós abrimos na incompreensão humana. E não foi coincidência que nós nos detivemos nessa frase de que os tempos terrestres permanecem lotados de almas paralíticas, né? Então, nós vamos trabalhar essa frase hoje à luz da razão. Vamos começar. Vastas multidões de almas indecisas. Quem são essas multidões? Quem somos, né? Quem somos essas multidões? Me faz lembrar do Chico, quando ele ia na cadeia, né? Quando podia ir na penitenciária, assim, visitar aleatoriamente os presos. Aí ele levava cigarro. Chico, você vai levar cigarro? Vou, eles precisam. Levava o sanduíche, o lanchinho, e levava tudo que era de gênero de necessidade dos presos. Aí ele chegava assim na grade, do lado de fora, e falava assim: quantos somos aí dentro? Quantos somos? Ele não perguntava quantos são que estão aí dentro da cela. Quantos somos? Né? Todos somos prisioneiros de uma forma ou de outra, e principalmente dos nossos pensamentos. Né? Então, vamos lá. Eu peguei dados atuais, dados científicos. Esses dados foram colhidos ontem, tá? Se vocês entrarem nesse site que eu coloquei aí na fonte, vocês vão ver que ele já foi modificado, porque ele é um cronômetro, né? Então, ontem, dia 15/9, nós éramos 7.812.077.511 humanos encarnados. Uma quantidade pequena, né? Para um planeta pequeno, um dos menores do sistema solar, né? As Nações Unidas estimam que essa população vai chegar em 11 bilhões até 2100.
Amores, vocês viram no estudo da água no domingo quanto que nós temos de reserva de água doce no planeta? A água está acabando. E nós somos 7 bilhões, né? Como que vai ser quando a gente for 11 bilhões? E os recursos naturais? O elemento fogo, do nosso estudo de domingo, está fazendo a purificação. Está purificando. O fogo sagrado da purificação. Nós recebemos a mensagem, né, Marco, do Seta Branca, falando principalmente das Américas como um todo e principalmente da América do Norte. O fogo purificador. Né? Como que será isso? Né? Então, veja bem, uma pergunta que nos veio: por que a população da Terra aumenta tanto? Tem essa estimativa aí de aumentar? Se os espíritos que vão e vêm, que reencarnam e desencarnam, são os mesmos. Você já parou para pensar nisso? Marco, Anderson, vocês já pararam para pensar? Eu estou falando Marco e Anderson, que é os que eu estou vendo aqui, tá, gente? Por que essa população aumenta tanto se os espíritos que vão e vêm são os mesmos? Reencarnar é uma oportunidade abençoada. A gente já viu isso nos nossos estudos anteriores. Nós vimos o puzzle, aquele mosaico de quebra-cabeça, que é preciso fazer para você poder reencarnar. Nós vimos em detalhes as dificuldades que são para organizar o seu projeto reencarnatório. Né? E outra, é uma oportunidade abençoada face principalmente à disponibilidade de corpo. Não tem acessibilidade plena à reencarnação, gente. Não tem. Então tem fila. Ah, mas tem espíritos que reencarnam de imediato. A gente sabe disso na literatura espírita. Tem espíritos que desencarnam hoje, o mês que vem, o ano que vem, estão reencarnando. Tem muitas provas disso aí no Google. Tem um menininho que ele está, acho que com 5 ou 6 anos, ele reconhece tudo que foi da Lady Di. Ele sabe segredos da Lady Di que ninguém sabia, que pouquíssimas pessoas sabiam. Ele dá detalhes da vida particular dela que são impressionantes. Né? Então, tem espíritos que reencarnam muito rápido, mas tem outros que demoram séculos. Isso a gente chama da curva de Gauss, né? Nós vamos entender o que é essa curva de Gauss, para poder entender esse processo, por que acontece dessa forma. O fato é que nós temos vidas simultâneas. Reencarnamos em diversos estágios. Eu fui pesquisar uma antiga estatística do Emmanuel, né? E essa estatística está lá no livro Roteiro, do mesmo autor. E o Emmanuel, esse livro foi publicado em 1952, né? O Chico não era quem ele é hoje para nós, né? O Chico era um obscuro, né? E Emmanuel cita nesse livro que havia, naquela época, uma população espiritual mundial de desencarnados conscientes em torno de 20 bilhões de espíritos. Então, veja bem, na época que o livro foi publicado, havia uma população de desencarnados de 20 bilhões. E em 1952, a população encarnada era de 3 bilhões de seres humanos. Logo, para cada encarnado, havia 7 espíritos desencarnados. Então, se bilhões de espermatozoides brigaram bravamente por um óvulo, 7 espíritos estavam disputando a tapa com você a oportunidade de pegar sua vaga.
E aí você pegou, você reencarnou. E aí você vai pensar em suicídio? Você vai pensar em desistir da vida? Você vai pensar em entregar os pontos? É para se pensar. É para se pensar. Se a gente tomar por base a mesma estatística de Emmanuel, só mudando os anos e a população, né? Então a gente vai entender o seguinte: no ano de 2000, por exemplo, havia cerca de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada um encarnado. Baixou a população de desencarnados. Isso significa que aumentou a população de encarnados. Não é isso? Então, nós saímos de 3 bilhões de encarnados em 1952 para 6 bilhões em 2000. Aí, se você pegar esses 6 bilhões, os 30 bilhões de indivíduos, que era a mesma proporção, você vai chegar a 4 desencarnados por cada encarnado, né? Então, aqui a gente trouxe só uma ilustração, só para entender esse mosaico, né? Para cada encarnado, nós temos 4 desencarnados. Quem que são esses 4 desencarnados? São benfeitores? São espíritos, seres iluminados? São espíritos comuns? O mais certo é que eles sejam espíritos de mediano para baixo, né? E se são espíritos mediano para baixo, onde é que eles ficam? Eles ficam confinados a um determinado espaço, a um determinado local geográfico dessas dimensões que existem na Terra? Eles podem, os melhores, aqueles que estão em condições mais adequadas, eles estão circunscritos no que nós chamamos de colônias espirituais, mas que os espíritos já nos orientam a chamar de planetas, e não mais colônias. Então, vamos começar a abrir nossa mente. A nossa doutrina, ela repousa no triplé: ciência, filosofia, religião. Então, vamos sair da zona de misticismo e vamos olhar esses ensinamentos com olhos da razão, da fé raciocinada. Então, vamos deixar de lado a palavra colônia e vamos passar a chamar de planetas habitados, mundos habitados, né? Pois bem, há muitas moradas na casa de meu pai. De quem foram essas palavras? Foi Emmanuel que disse? Foi André Luiz? Foi Humberto de Campos? Foi Haroldo Dutra? Foi Jesus. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas colônias espirituais na casa de meu pai. Há muitos planetas na casa de meu pai. Há muitos universos na casa de meu pai. Há muitas galáxias na casa de meu pai. A Terra, nem de longe, é o único planeta habitado no universo. E para nós que acreditamos na sua manifestação, acreditamos na sua palavra, acreditamos na sua luz, porque nós o vemos, o Ascan é uma prova viva disso que nós estamos falando, porque ele não é da Terra, né? Então, veja bem, aqui nós temos o nosso Sol e a sua corte de planetas, né? Em torno deste Sol. Aqui está a nossa terrinha. Mercúrio, Vênus, né? Marte, Terra, Saturno, Júpiter, está tudo aqui girando em torno do Sol, né? Essa corte de mundos conhecidos do homem, porque já se sabe que existem
outros blocos gigantes, além dos planetas anões e além dos grandes planetas que são conhecidos, né, aqui na Terra, nós já sabemos disso, mas esse é o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, a ciência sabe que ele só tem um Sol, mas todos os outros sistemas solares têm 2 sóis. Diz a ciência que o nosso sistema tem um só, mas a Bíblia diz que o nosso sistema solar tem 2 sóis, né? E chama o segundo de Nêmesis. E hoje já existe uma corrente científica que tem a teoria do segundo Sol, né? Um Sol que está em órbita elíptica, mas que está em órbita com o nosso Sol. Bom, nós temos 8 grandes planetas conhecidos, porque Plutão foi desclassificado. Então, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E nós temos também alguns planetas anões conhecidos. A ciência nos dá conta de 5, e nós temos um outro que ele está entre planeta anão e entre os grandes planetas, que se chamam Quíron. E esse outro planeta, que o Jesus, que o nosso Cristo também é o Cristo deste mundo, é para onde estão sendo levados grande parte dos exilados da Terra. Então, esses planetas anões, o Ceres, o Plutão, nosso Plutão conhecido, a Almeia, o Makemake e o Eris, né? Então, esses são os mundos conhecidos aqui do nosso sistema solar. Mas essa aqui é a nossa Via Láctea. Olha como ela é linda. Ela é linda. E a gente pode ver ela, um braço dela aqui da Terra, né? Para vocês terem ideia, o nosso Sol está mais ou menos aqui, ó, na periferia da Via Láctea. Está mais ou menos aqui, né? Olha como que a gente vê ela da Terra. Essa imagem é lá do deserto do Atacama. Meu sonho ir lá, meu sonho passar uma noite lá. Vamos, Marco, vamos acampar lá? Chama a Eleusa para a gente ir para lá? Passar a noite lá olhando a Via Láctea, meu sonho. Agora, olha só, vamos, né? Vamos organizar. Olha só, a Via Láctea, né? Esse sistema galáctico, aonde o nosso sistema solar está aqui, ó, aqui, ele tem, segundo a ciência, porque a ciência tem muitas estrelas que não são visíveis. O nosso Hubble, ele já conseguiu detectar 200 bilhões de estrelas. Mas a ciência fala que pode ter ainda mais 200 bilhões, que nós podemos ter em torno de 400 bilhões de estrelas aqui na nossa Via Láctea, só na nossa Via Láctea, só na nossa Via Láctea. Essas galáxias que tem por aí, elas têm bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Fora a Via Láctea, quantas galáxias e quantas nebulosas não existem? Por exemplo, vamos falar de Andrômeda, que é muito maior que a Via Láctea e que é a nossa vizinha. É uma das galáxias mais próximas de nós, né? Quantos bilhões de estrelas não existem? Aqui está a nossa Via Láctea. Este é um infográfico feito a partir de fotografias do Hubble. Aqui está a nossa Via Láctea. Aqui está Andrômeda, do nosso lado. E aqui outras galáxias vizinhas, que agora eu não me lembro o nome delas. Agora, pensem vocês. Existem centenas de bilhões de galáxias em todo o universo. Centenas de bilhões de galáxias. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui, ó? Eu mostrei só os que estão próximos da nossa. Vocês estão vendo esses pontinhos todos espalhados aqui?
Todos eles são galáxias como a nossa, com seus bilhões de estrelas. Se cada estrela tiver, em média, 8 planetas, 8 vezes 200 bilhões, são 1 bi e 600 planetas. Um tri, né? 1 bi e 600. Isso aqui no universo. Agora eu faço uma pergunta. Eu tô muito evocando aquele diálogo do Chico com o Emmanuel, quando ele pergunta quem é Deus e o Emmanuel leva ele para o espaço. Acho que a maioria de vocês conhece essa história, né? O Chico aqui já está quase pedindo para o Emmanuel, me leva de volta que eu quero um cafezinho. Que ele termina o diálogo com o Emmanuel assim, não, me leva de volta para casa que eu quero tomar um cafezinho. Então, gente, esse é o nosso universo. Agora, olha aqui o nosso universo. O infográfico feito pela NASA. Esse é o nosso universo. Cada pontinho de luz, cada pontinho de luz é uma galáxia. Tá certo? Entenderam? O que é o nosso universo? Esse universo, ele está em expansão. Mas ele, na casa de meu pai, existem muitas moradas. Tá certo? Esse universo onde nós estamos é o único universo? Eu estou falando de ciência, de Hopkins. Antes de morrer, ele deixou um escrito, uma obra póstuma, um artigo pós-mortem, que fala, ele já falava alguma coisa dos multiversos, né? Bom, vamos entender uma coisa. Existe uma expectativa de que tenha 10 sextilhões de estrelas no nosso universo, no nosso universo. Não dá para comparar esse número de estrelas, me chega a dar dor de cabeça. Não dá para comparar nem com os grãos de areia que tem aqui na Terra. É muita coisa. Mas aí vem um espírito grandioso, reencarnado num corpo dilacerado. Vem um desses Galileu da vida, né? Reencarna e fala assim, tá bom, essa bolinha aqui, ó, essa bolinha é o seu universo. Mas não tem só o seu universo. Tem bilhões de outros universos. Aí eu realmente peço para tomar um café, né? Stephen Hawking, ele indica esses multiversos, né? Ele, mesmo depois de morto, agora estão sendo publicados alguns de seus escritos, né? E ele continua nos deixando conhecimento, porque o seu conhecimento era vasto, né? Igual a ele, tantos outros reencarnando. Só para vocês saberem, todos os apóstolos, os que não estão reencarnados, estão reencarnando. Paulo está aqui no Brasil, tá? Só para vocês saberem, né? Preparando esse grande momento do planeta Terra. E o Hopkins, ele se associou ao Hertog e escreveu, né? Que foi publicado no jornal, meu inglês é péssimo, viu? High Energy Physics. Alta energia física, né? Física, eu acho que é isso. E eles descrevem a realidade, uma realidade a partir do nosso universo observável, né? E eles falam não só dos multiversos, como das múltiplas dimensões universais, né? Então, ele chama isso de inflação cósmica, né? É um troço muito doido, nós não estamos aqui para estudar ciência, nós estamos aqui para tentar entender que na casa do Pai existem muitas moradas. Só isso que a gente quer entender, né? Então, aqui, ó, só para ficar fácil para vocês,
Aqui seria aquele universo observável, aquele infográfico cheio de pontinho. Aqui o conglomerado das nossas galáxias mais próximas. Aqui o grupo local das nossas galáxias, que foi aquela foto que eu mostrei para vocês, a Via Láctea, Andrômeda, aquelas outras. Aqui a nossa Via Láctea, aqui o nosso sistema solar e, por último, o nosso planeta azul, o nosso lindo planeta azul, que nós precisamos amar e cuidar, né? Bom, a gente já sabe que na casa do pai existem moradas, muitas moradas, e que se em cada casa do pai, né, tiver 8, se em cada sistema solar, em cada estrela, tiver 8 planetas, nós temos uma multiplicidade de possibilidades de vidas em todos esses mundos. Vidas superiores, vidas inferiores. E só para ilustrar aqui, o nosso Cristo, ele estava na linha de frente da criação desses mundos, né? Como Miguel, como o arcanjo Miguel, né? Que foi um das criações iniciais do nosso Cristo. Eu não sei se nem essa é a palavra, né? Então, veja bem, um espírito, e eu estou aqui hoje para confundir vocês mesmo, tá? É para isso mesmo que eu estou aqui, para confundir. Porque eu quero que vocês saiam das redes sociais e comecem a pensar. Então, me digam que sou louco, me chamem de alienado, me chamem de inventor, do que vocês quiserem, mas pensem, raciocinem. Se a gente partir do ponto que um espírito ele pode ir a qualquer ponto do universo, a qualquer ponto do universo, pela velocidade do pensamento, somente aos menos evoluídos é que algumas regiões são interditadas, porque a gente precisa entender que os espíritos menos evoluídos, eles também se deslocam pelo pensamento. Olha um obsessor. Um obsessor vai de um ponto a outro. Como que ele vai? Ele vai pelo pensamento. Só aqueles que ainda estão muito presos à matéria, que acham que ainda tem um corpo físico, é que se arrastam, né? Então, veja bem, por que que eu posso ir a qualquer ponto do universo pela velocidade do meu pensamento? Porque eu sou luz. E o que que impede a minha luz de me locomover? O meu perispírito. Por que que meu perispírito impede que o meu espírito vá a qualquer ponto do universo? Eu quero ir a Andrômeda. Eu posso ir a Andrômeda pelo pensamento. E o que que me impede de ir a Andrômeda? O meu perispírito. Por que que ele impede? Porque ele não é luz. Ele é o quê? Matéria quintessenciada. Então, ele se torna o quê? Um limitante. Por isso que você, enquanto encarnado, não consegue, muitas vezes, desdobrar-se. Só alguns de vocês conseguem. Você não consegue se desdobrar. Por quê? Porque o seu perispírito é muito denso. Né? Mas um espírito, ele consegue se deslocar de um planeta para o outro. E se, porventura, por exemplo, nós sabemos que Chopin está reencarnado em Júpiter. Beethoven está reencarnado em Júpiter. Agora, para ele reencarnar em Júpiter, né? Essas informações são do professor Humberto de Campos, nos livros de Chico. Para ele reencarnar lá em Júpiter, o que que aconteceu? Ele teve que deixar na Terra o seu perispírito. Aquela forma, aquele molde, ele teve que deixar aqui. Por quê? Porque esse perispírito, ele é feito de uma matéria sutil da Terra. Tá certo? Uma matéria sutil que existe na Terra. E por ser matéria
ainda que sutil, como vocês chamam, quintessenciada, ela está submetida a quê? Às leis da física da Terra. Porque as leis da física da Terra não se aplicam às leis da física de outros mundos. Então, parem com o pensamento limitante de que extraterrestre tem que ter um corpo igual a vocês, tem que se manifestar da forma como vocês se manifestam, que a vida em outro planeta, em Marte, em Júpiter ou em qualquer outro mundo, tem que ser com as características da Terra. Aí vem a ciência, na mídia, publicar efusivamente que se descobriu a possibilidade de vida em Vênus, dado a formação de um determinado gás. Mas que nem se sabe se é vida mesmo, que pode ser apenas uma combinação química. Meus amigos, os venusianos são pessoas, espíritos, seres, ebis, como nós chamamos, muito evoluídos. E eles não vivem à superfície do planeta. Os marcianos já viveram na superfície do planeta. Eles destruíram a superfície do planeta e tiveram a oportunidade, a bênção do nosso Cristo de continuar naquele planeta. Só que eles tiveram que se readaptar. De que forma? Vida intraterrena, intramarciana. Aí a ciência de vocês fica procurando traços, né, que possa dizer sim ou não, confirmar ou não, baseado na física da Terra. Aí você aponta o seu telescópio para Marte e diz, não, lá não tem vida. A atmosfera de Marte é danosa. O clima de Marte é inviável. Para você, meu amigo. Né? Agora, o perispírito, para se deslocar, ele tem como limite o quê? Essa velocidade da luz. Então, ele não pode acompanhar o espírito. Ele não pode. Aí, o que aconteceu com Chopin? Quando ele chegou em Júpiter, ele teve que aguardar a formação de um novo perispírito com a natureza da matéria de lá. Qual é a matéria de Júpiter? Ela é o quê? Gasosa. Gasosa. E nas luas de Júpiter existe natureza aquosa. E o clima em Júpiter? É ameno como o da Terra? E como é que é possível ter vida lá? Não sou eu que estou falando. É o Cristo. É o Cristo que está falando que lá tem vida. Né? Então, nós precisamos realinhar o nosso pensamento, as nossas ideias, precisamos mudar a forma como nós trabalhamos esses conceitos em nós. Muitos de vocês, tudo que nós apresentamos aqui de novidade, tudo que nós trazemos de novas notícias, vocês correm lá nos livros de vocês, ou correm lá naquilo que vocês chamam de o grande livro universal, o mestre, né? O mestre, o doutor em PhD, doutor Google. E vocês buscam lá a confirmação ou não do que nós estamos trazendo para vocês. Então, eu digo o seguinte, meu amigo, você vai ter muitas decepções. Muitas decepções. Sabe por quê? Porque as informações que nós trazemos para vocês não estão nos seus livros ainda. Não estão. Se você quer aprender um pouco dessa nova física, dessa nova química, desses novos conhecimentos, você tem que deixar de lado esse cérebro engessado por pensamentos limitantes e uma cultura limitadora
e quebrar esse gesso e se abrir a sua consciência para o novo. Não precisa você acreditar ou não. Basta você aceitar essa nova realidade. Porque, como eu disse há alguns encontros atrás, essa realidade é o que vai te ajudar a sobreviver diante das grandes transformações que estão por vir. Entender, se adaptar, assimilar. Porque já pensou uma realidade em que outros povos começam a vir, porque hoje eles estão vindo efusivamente num meio espiritualizado. Então, nós nos manifestamos para vocês fazendo o quê? Canalizações. Eu, com o assentimento de um aparelho físico, de um corpo físico, devidamente consentido, eu manipulo todos os seus neurônios para atender a minha necessidade de comunicação. É o que nós chamamos de ufologia espiritual, ou ufologia espiritualista. Mas nós temos outro tipo de manifestação, que é a manifestação física, concreta, real. E como eu já disse em outros encontros, ela é tão real que os seus governos de países como a Rússia, como o governo americano, como o governo japonês, como outros governos, como o governo da China, eles têm contatos diretos, físicos, com muitos dos nossos povos, em troca de conhecimento, de tecnologia. Mas, em contrapartida, foi pedido a esses antigos sacerdotes de 6.000 anos atrás, a esses antigos sacerdotes dos templos do Egito, quando nós passávamos para eles as mesmas tecnologias, os mesmos conhecimentos e pedíamos a ele, passe para o povo, divulgue para o povo. E eles ficavam, entre eles, retendo a informação para o seu bel prazer. Quando nós trouxemos técnicas de mumificação, quando nós trouxemos técnicas da casa da vida e da casa da morte, ensinando curas, a mumificação não tinha o objetivo de preservar o corpo para o futuro, para ser despertado no futuro. A mumificação ensinada por nós era o objetivo de transformar os órgãos para que eles pudessem servir a outrem. Nós ensinamos técnicas de irrigação. Nós ensinamos a transformar o deserto em oásis. Mas chegou uma fração mínima disso ao povo. Um dos nossos foi seu faraó. Ou você vai dizer que Akenaton não era um dos nossos? Ele tentou te informar. Ele tentou te dizer que o Deus era um só. Ele tentou desmistificar. Ele tentou, junto com nós outros, a desfazer aquela cúpula viciosa dos templos do Egito. Mas foi assassinado. Como todos os mártires que retornam das suas lutas sangrentas para os oásis celestes. E hoje nós estamos trocando informações com seus governos, mas nós demos um prazo. Nós demos um prazo para que eles preparassem vocês, preparassem a humanidade como um todo, para que pudéssemos vir amigavelmente, trocar informações, ensinar vocês a cura do câncer definitiva, ensinar a vocês a cura de enfermidades, ensinar a vocês novas técnicas de preservação do solo, ensinar a vocês a possibilidade de dessalinizar a água do mar sem que essa água tenha qualquer sabor, qualquer odor. Ensinar técnicas de purificação do ar. Mas o que nós temos percebendo? O que nós estamos percebendo?
estão usando tudo que nós ensinamos, criando naves superpotentes, criando tecnologias super avançadas, mas muito pouco tem feito nesse sentido. Então, agora começam a trazer, porque nós pedimos que as mídias, principalmente aquelas dos filmes, que degradam o nosso povo, que degradam a nossa gente, nós pedimos que parassem com isso. Eles pararam, começaram com novas informações e agora, gradativamente, estão trazendo essas informações muito homeopáticas de que pode haver uma vidinha em Vênus. Ah, meus irmãos, me poupem dessa ignorância. Nós não estamos aqui para brincar, como eu já falei. Nós estamos aqui para trabalhar na luz. Nós estamos aqui a serviço do Cristo. E é a Ele que nós servimos, não ao homem. Nós não servimos ao homem. Nós não nos escravizamos ao homem. Nós servimos ao Cristo. E nós somos. O Cristo era o mensageiro. Ele veio trazer a boa nova. Nós somos cobradores, coletores. E viemos separar o joio do trigo. Eu vou pedir para nossa irmã mais 5 minutos, vou terminar essa parte, para que a gente possa concluir esse pensamento. Então, como que se dá esse ciclo reencarnatório? Primeiro, nós temos um tempo médio entre 2 reencarnações, nós já sabemos disso. Como que era esse tempo médio na época do Homo sapiens? Na época da sua Lucy, o Australopithecus afarensis, né? Então, desse Australopithecus afarensis até o Homo sapiens, como que podia se dar esse espaço de reencarnação se o nível de consciência era mínimo? Se o instinto era muito mais relevante, muito maior do que a divinização, do que a espiritualidade. Então, eles reencarnavam de imediato, da mesma forma como reencarnam os animais. Não se tinha necessidade de passar grande tempo na erraticidade. Por quê? Porque eles precisavam da experiência na matéria. Eles precisavam de adquirir conhecimento na matéria. Então, eles reencarnavam de imediato. Assim que havia acessibilidade plena a um corpo, né? Assim que havia a possibilidade de engravidar, então, eles reencarnavam. Né? Agora, olha que interessante. Como que dava isso? Só podia copular com as fêmeas o chefe das clãs. E quem era o chefe das clãs? Era o mais forte, o mais inteligente, pode-se dizer, o mais inteligente dentro daquilo que ele estava desenvolvendo a nível racional, né? Então, só ele podia copular com as fêmeas. Isso era uma seleção natural. Os outros não podiam. E, às vezes, enlouqueciam. Porque a natureza, o instinto, né? O instinto da necessidade fisiológica se fazia muito forte e aí havia então havia uma luta constante entre os machos para se estabelecer o macho alfa. Era uma luta constante. Então, se nessa havia uma geração de filhos com fêmeas diferentes, feitas por um único copulador. Mas a próxima geração já podia ser de outro macho alfa, porque eles buscavam se aprimorar para manter esse privilégio. E assim iam nascendo gerações mais aprimoradas, gerações mais adaptadas. Tudo isso sob a auspiciosa investigação, pesquisa e acompanhamento crístico e da sua pleiade
de espíritos geneticistas modificando o DNA, aprimorando o DNA, estabelecendo introduções no DNA para que se aprimorassem essas raças. Basta ver como que é a cara de um Australopithecus afarensis e como é a sua cara. Não mudou nada, né, Marco Antônio? Você continua tão bonito quanto era naquela época, mas basta ver que houve mudanças significativas, né? Na caixa craniana, especialmente, há essa mudança. Mas você vê que no final da escala de evolução, os espíritos puros já não têm essa necessidade. Eles podem demorar infinitamente para reencarnar. Então, pode um espírito, nós estamos discutindo aí o Ismael, não é, Marco Antônio? Ele pode ter reencarnado agora? Quanto tempo entre a sua última reencarnação e agora, se for o caso? Né? 6.000 anos, porque ele é filho de Abraão. 6.000 anos. E aí ele reencarna agora. A ciência fala em 4.000 anos. É mais ou menos 6.000 anos. É mais ou menos isso. É o que a gente considera como a civilização pensante, a civilização monodeísta que veio com Abraão. Né? Então, eles podem demorar muito tempo. Então, nos nossos próximos encontros, nós vamos voltar a palavra para o nosso irmão Hans, vamos deixar aos cuidados dele. Ele vai falar do ciclo reencarnatório, né? E como que acontece esse ciclo reencarnatório, o período de espaço que tem entre uma reencarnação a outra, mas só para vocês entenderem o quão precioso é esse período em que vocês estão reencarnados. O quanto isso é importante. O quanto você lutou para estar aqui. O quanto você brigou pela oportunidade de reencarnar. Né? O quanto você esperou para que houvesse corpos disponíveis, situações apropriadas, circunstâncias adequadas ao seu desenvolvimento. Quanto tempo você esperou por isso? Então, há aí uma necessidade de reavaliação do valor que você está dando à vida. De como você está encarando a sua vida. O que você está fazendo dela? De que forma você está agindo? Porque, pense comigo, se você não está fazendo o que você quer, o que você queria estar fazendo, é porque Deus preparou para você outras coisas. Se você não está fazendo o que você quer, faça o que tem que ser feito. Da forma como tem que ser feito. Se você não está no lugar que você queria estar, se você não está com a pessoa que você gostaria de estar, então, meu irmão, valha-se de onde Deus te colocou e dos recursos e pessoas com os quais Ele te cercou e faça um bom trabalho. Acordem, despertem. Faça uma oração hoje na hora de dormir ao seu Cristo. E peça a Ele que ilumine o seu coração e que te traga de volta para a realidade. Não para aquela realidade que você criou a vida inteira. Uma realidade fantasiosa. Uma realidade em que a matéria é o preponderante. Uma realidade em que as pessoas vivem de aparência, vivem do ego,
da idolatria. Peçam a Jesus para Ele tirar vocês desse pesadelo e trazer vocês para o real. O real é o espírito. É o que você não pode ver. Mas é o que tem valor. É o amor. É a família. São os amigos. É o bem que se faz. É a caridade que se pratica. Muitas vezes você não vê. Você não vê nem resultados quando você faz tudo isso. Mas nós vemos. Por que nós vemos? Porque cada pensamento novo, cada pensamento renovado, cada reação, cada vontade de viver, cada ato de coragem, de bravura, de dizer, eu sou dono de mim, eu sou mais forte, eu vim e vou vencer. Nós vemos, cada vez que você faz assim, uma luz sair do seu coração. E nós identificamos, ali tem um missionário, ali tem um lutador, ali tem um ser humano, não um zumbi. De que vale o seu planeta estar com 7 bilhões, 812 milhões de espíritos encarnados, patéticos, hipnotizados, adormecidos, manejados como gado, tangidos pela vontade de uma minoria que os conduz de um lado para o outro. E vocês se deixam levar pela ilusão, pela fantasia. Faça uma oração com o seu coração. Peça a Deus. Peça a Jesus. Não peça nada a nós outros, não. Nós não somos nada. Nós somos só trabalhadores do Cristo. Mas peça a Ele, porque vocês não sabem quem é o seu Cristo. Vocês não têm ideia do quão grande é esse ser. E Ele não dorme. Ele não para almoçar. Ele não para jantar. Ele está o tempo todo à sua disposição. Ele está na porta do seu coração, com a mão no seu coração. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele tocar a sua alma. Sinta nesse momento a presença crística desse ser cósmico universal dentro da sua alma. Peça a Ele a sua cura. Peça a Ele o restabelecimento da sua saúde física e espiritual. Não peça por dinheiro. Não peça por bens materiais. Porque Ele sabe que disso, que dessas coisas vocês têm necessidade. Peça pela sua alma, pelo seu espírito, pela sua consciência, pela sua lucidez. É isso que nós viemos te trazer nessa noite. É para isso que nós estamos aqui. Trazer o conhecimento da razão e o entendimento do espírito. Quiçá eu seja mal interpretado. Outros
me entenderão. A esses que me entenderem, estarei sempre aqui presente. Aos que não me compreenderem, terão mais tempo para aceitar ou não minhas palavras. Que Josua derrame sobre todos vocês suas infinitas bênçãos de amor e misericórdia. Em nome da presença divina, eu sou. Meu nome é Ascan. Câmbio final. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, nós vos agradecemos, Senhor, por esse estudo desta noite, por todos os ensinamentos compartilhados conosco. Permita, Senhor Jesus, que tudo isso que nos foi passado nessa noite não fique retido nos escaninhos de nossos cérebros, mas possa ser colocado em prática em nosso dia a dia, em palavras de consolo, de conforto e de entendimento a todos aqueles que precisam de nós. Amada Mãe Maria, visite todos esses lares que estão conosco nesta noite. E com as tuas mãos de luz, Mãe, fluidifica as águas e transforma essas águas no remédio salutar, no remédio universal, que tem a cura para todas as enfermidades, físicas e espirituais. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, em especial ao nosso irmão Ascan, por sua contribuição em nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos vocês que tiveram paciência de nos ouvir, de nos acompanhar em mais um estudo. Nosso irmão Ascan é sempre muito surpreendente, não sei se essa é a palavra certa, mas sempre muito sábio, né? E nós agradecemos a ele imensamente do fundo do nosso coração por sua contribuição com esse grupo. O desejo dele é de ajudar cada um aqui presente. E cada um está aqui não ao acaso, todos sabem disso, não estão aqui por acaso. Mesmo a Eliane que entrou hoje deve ter sido surpreendida pela manifestação do nosso irmão, mas ninguém está aqui por acaso. Então, se vocês estão aqui, é porque essa mensagem cabe a cada coração, cabe a cada espírito. O que cada um vai fazer dessa mensagem já é do livre-arbítrio de cada um.
do entendimento de cada um. Nós tivemos uma canalização no sábado e depois eu vou pedir para a Camila que, ao disponibilizar a gravação dessa de hoje, disponibilize também a gravação da de sábado, tá? Que é um outro teor de mensagem, mas eu acho que todos devem receber, né? Daqui para frente, segundo ele vai estar muito